Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Queremos entregar o nosso coração exclusivamente ao nosso Deus e deixarmos que todas as mudanças necessárias que possam acontecer na nossa vida, nós permitamos que Ele realize por inteiro. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 14, o versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, sem estar completamente revestido pelo poder do Espírito Santo, é sair para fracassar. É por isso que Jesus Cristo, no momento em que ele deixou os seus discípulos nessa terra, lá em Jerusalém, Jesus falou para eles que eles não saíssem dali sem que do céu recebesse o poder, para que tivesse poder para pregar a palavra do Senhor. Hoje não pode ser diferente na nossa vida, quando planejamos fazer uma missão e entendemos que é o nosso Deus que coloca no nosso coração. Nós não podemos sair para evangelizar, falar de Jesus Cristo, sem que o nosso coração esteja completamente tomado pelo poder do alto. E é através do Espírito Santo que nós encontramos força, e é através do Espírito Santo que alcançamos o coração de outras pessoas. Um sermão pregado, um estudo bíblico dado, se não estiver imbuído pelo poder do Espírito Santo, são palavras lançadas ao ar. Mas quando as nossas palavras estão revestidas pelo poder do alto, é Deus falando, é o Senhor batendo a porta do coração e as conversões irão acontecer como aconteceu em Icônio. O evangelho pregado pela igreja apostólica crescia de uma forma assustadora. Ele não só alcançou bons resultados em Antioquia, mas em Chipre, na Fenícia e agora em Icônio. O evangelho estava sendo pregado tanto para gentios como para judeus. Não havia acepção de pessoas. Todos os seres humanos eram alvo do amor de Deus. Deus estava movendo o coração dos seus discípulos para que as barreiras que tinham sido construídas nos seus corações, elas fossem derrubadas, fossem destruídas e eles amassem a todas as pessoas. Como nós podemos observar o versículo 3 do capítulo 14 que nós estamos estudando nessa manhã, os discípulos não apenas batizavam e iam embora, mas eles batizavam e permaneciam para consolidar a fé. Havia um evangelismo de consolidação, havia um evangelismo de fortalecimento da fé. O amadurecimento de um cristão não se dá da noite para o dia. A obra da evangelização não termina no momento em que um candidato sai do batismo. A obra da evangelização começa a partir do momento em que o membro sai do batismo. Ele saiu do tanque batismal, é necessário acompanhá-lo, é necessário fortalecê-lo, visitá-lo da mesma forma como se dava antes dele entrar no tanque batismal e ajudá-lo a desenvolver a fé gradativamente. Ensiná-lo a construir uma vida de oração, ensiná-lo a amar mais a palavra de Deus e ensiná-lo, discipulá-lo, para que ele também possa ganhar uma outra pessoa da mesma forma como ele foi ganho para o reino do Senhor. Tenha plena convicções de um fato, não é porque se trabalha para o Senhor, está cheio do poder do Espírito Santo, que não se encontra oposição. Os apóstolos encontraram oposição em Icônio. Haviam pessoas que lhes amavam, mas haviam pessoas também que se opunham ao seu ministério. Não foi diferente também quando Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra. Muitas pessoas estavam dispostas a estar ao lado de Jesus, mas um grande número também estavam pedindo a morte de Jesus Cristo. Nos dias em que nós estamos vivendo, tenha certeza, mesmo que nós possamos estar revestidos pelo poder do céu, pelo poder do Espírito Santo, nós nos depararemos com oposição, mas também encontraremos pessoas que nos amam, que estão dispostas a dar a sua própria vida, se for necessário, para que o Evangelho possa seguir adiante. Atos capítulo 14, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Deus fazia sinais através dos seus discípulos.
Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, pregando em Icônio, entre os judeus. Ali naquela cidade havia um homem paralítico, aleijado de ambos os pés, e muito tempo era conhecido pelas pessoas, mas ao ouvir a palavra do Senhor, ele creu, ele confiou, e Paulo se volta para ele, declarando que ele deveria estar curado, que ele deveria se colocar em pé sobre os seus pés e ele estaria completamente curado da sua paralisia. Deus ouviu a sua fala, Deus ouviu a sua oração. O Senhor entendeu que aquele homem estava com fé e ele passou a partir de então caminhar como se nada tivesse acontecido. Querido amigo, tenha certeza também que nos dias em que nós estamos vivendo, esse mesmo poder está à nossa disposição. Nós precisamos sim viver em harmonia com a palavra do Senhor. Nós precisamos entregar o nosso coração exclusivamente a Deus. Deus não irá usar um vaso se esse vaso, na verdade, não se coloca por inteiro nas mãos do Senhor. É viver uma vida sem reservas para o Senhor. É entregar a nossa vida por completo para avançar o reino do Senhor aqui nessa terra. Quando vivermos dessa forma, tenha certeza, através da nossa vida, pessoas verão sinais, vidas transformadas, milagres acontecendo, porque essa é a vontade do Senhor. Atos capítulo 14, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Na cidade onde eles estavam pregando o evangelho, ali havia uma outra adoração a outros deuses. O sacerdote desses deuses queria em praça pública sacrificar touros, e junto com os touros, algumas pessoas também. Mas Paulo e Barnabé interviram naquela situação. Eles entraram no meio da multidão, rasgaram as suas vestimentas e eles estavam dispostos a proclamar as boas novas de salvação. Podemos observar que Paulo e Barnabé, eles não tinham preconceito, não havia uma barreira, eles acreditavam que eles foram chamados por Deus e não poderiam perder a oportunidade de apresentar as boas novas de salvação. Embora fossem pessoas que crescem em algo completamente diferente do que eles estavam crendo, mas eles não poderiam permitir que pessoas fossem mortas, que vidas fossem tiradas e que pessoas fossem enganadas. E é em nome do Senhor que eles se levantam, abrem a sua boca, abrem a palavra de Deus e passam a falar que há um Deus criador nos céus e da terra. Ele um dia voltará aqui a essa terra para resgatar todo filho que creu nele. Eles contam toda a história da cruz, apresentando que Jesus Cristo está vivo hoje. Ele intercede por nós, mas aqueles que crerem no seu sacrifício, se colocarem nas suas mãos, obterão vida eterna. Tenha plena certeza, nos dias em que nós estamos vivendo, o que falta muitas vezes para que nós possamos alcançar mais pessoas, mais vidas, é ousadia. E era isso que essa igreja tinha. Eles não mediam esforços para falar do Senhor, eles estavam dispostos a dar a sua própria vida se fosse necessário. Vendo uma grande multidão que estava completamente equivocada, eles se levantaram, rasgaram as suas vestimentas como expressão de horror da forma como eles estavam expressando a sua adoração e apresentaram àquela grande multidão as verdades do reino. E em sua grande maioria, aquelas pessoas que estavam enganadas passaram a beber da fonte limpa, ouviram as palavras de Paulo e Barnabé e se colocaram do lado do Senhor. Quando alguém se dispõe a pregar o evangelho, tenha certeza, sempre poderá se deparar com oposição. Embora também Deus levante pessoas que estejam com seus corações abertos, sedentos para entender as palavras do reino. Nessas circunstâncias, lá em Icônio, Paulo e Barnabé foram apedrejados. Paulo ficou semi-morto, mas aqui nós podemos ver a mão de Deus. Os anjos do Senhor estavam ao redor de Paulo. Deus conservou a sua vida. Deus não permitiu que Paulo perdesse a sua vida. Dentro de pouco tempo, ele recobrou as suas forças e mais uma vez entrou na cidade e ele apresentava as palavras, as verdades do reino. O verdadeiro evangelho sempre poderá suscitar ódio no coração daqueles que estão apresentando a mentira. Mas não é pelo fato de nos depararmos com a oposição que devemos desistir. Deus sempre prometeu à sua igreja que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Foi Ele mesmo que falou que deixaria os seus discípulos nessa terra como ovelhas no meio de lobos, mas eles não poderiam temer, porque o mesmo Deus que colocou os seus pés nessa terra estaria ao lado dos seus discípulos em toda e qualquer circunstância,
Não é diferente nos dias em que vivemos hoje. A Igreja de Deus poderá passar por oposição, mas não podemos desistir da missão. Temos que anunciar as boas novas de salvação. E há quantas pessoas que não sabem do retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra, mas cabe à Igreja de Deus, o movimento profético, anunciar as boas novas de salvação para aqueles que não conhecem, para que eles tenham oportunidade de vida eterna. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, nos ajude a cada dia a fazermos a tua vontade. Cumpramos a missão, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.